Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você hoje, no dia de hoje, você já declarou alguma coisa sobre a tua vida? Hoje, você já fez uma declaração da palavra sobre a tua vida? Vamos fazer? Diga assim: eu sou curado. Eu sou sarado. Eu tenho o meu corpo saudável. Eu sou feliz. Eu sou próspero. Eu sou santo. Eu sou justo. E eu tenho a vida de Cristo em mim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós não podemos ficar calados. Você precisa todos os dias declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu não sei qual é a área que você precisa, mas você precisa acordar todos os dias e dizer: hoje é o dia dessa palavra se cumprir na minha vida. Hoje é o dia dessa palavra se cumprir na minha vida. Aleluia! Vocês sabem que as notícias do mundo não são favoráveis. Mas eu e você, nós não precisamos das notícias naturais para enfrentarmos os nossos problemas. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai falando conosco. E sabe que o Senhor diz para nós, lá em Isaías 3:10, o Senhor diz: diga ao justo. Tem algum justo aqui hoje? Amém? Diga ao justo que tudo lhe irá bem. Essa é a boa notícia que você precisa estar antenado. Essa é a notícia que você precisa ficar atualizado. Proclame ao justo, diga ao justo que tudo lhe irá bem. Aleluia. Essa é a boa notícia para você, querido. Aleluia. Eu sei que tem uma palavra do coração de Deus para o nosso coração nessa noite. Então, que você possa abrir o teu coração. Você será com certeza edificado, encorajado e fortalecido pela palavra do Senhor. Eu creio nisso. Diga, é um privilégio estar aqui ouvindo a palavra. Aleluia. E há um rio fluindo aqui. Aleluia. Eu quero como título dessa ministração: quão grande é a sua bondade. Quão grande é a bondade do Senhor. Amém? E você pode então acompanhar. Nós vamos percorrer por uma história da Bíblia no Antigo Testamento. Nós vamos ler algumas passagens do livro de Ruth. E sabe que o livro de Ruth, ele é uma linda história de amor. Não uma história de amor como os filmes de Hollywood, mas o livro de Ruth, alguns dizem que nenhum poeta, que nenhum escritor jamais poderá escrever uma obra tão intensa, tão grande, né, como essa linda história de amor que está ali relatada no livro de Ruth. Mas o Senhor é o autor desta obra. E nessa leitura, nessa meditação que nós vamos fazer, nós vamos extrair lições muito ricas, muito preciosas para as nossas vidas. Então nós vamos fazer uma leitura, você pode acompanhar no livro de Ruth, no capítulo 1. Estão comigo? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Diga, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão.
Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. E disse Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejam seus maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iam esperar que eles ficassem grandes? Vocês se abster-se-ão de ter marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. No versículo 14, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Rute se apegou a ela. Diga, se apegou a ela. E disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei, e aí eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte que me separar de ti. E vendo, pois, Noemi que de todo ela estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. E no versículo 22, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém, queridos? É uma leitura um pouco extensa, mas ela é a base para toda a nossa ministração. Então, nós vemos que essa história, ela começa relatando uma situação muito comovente, uma situação de muita dor e de muito sofrimento. E nós precisamos nos colocar no lugar dessa família para nós compreendermos o drama que eles estavam passando. Nós precisamos nos colocar no lugar dessa família. Sabe que quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos ler como se fosse apenas um livro ou um jornal, porque ela é a própria palavra de Deus. Diga, ela é viva e eficaz. Então nos colocamos no lugar dessa família que estava passando por um drama. Que drama? Problema financeiro, problema de pobreza, problemas de doença. É muito provável que esses 3 homens que nós lemos aqui enfrentaram enfermidades, problemas de morte e problema de viuvez. E precisamos saber que o contexto de viuvez dessa época é totalmente diferente dos dias de hoje. Uma mulher naquela época que perdesse o seu marido, ela perdia toda a sua segurança, ela perdia toda a sua provisão, porque o sustento dela vinha somente do marido. Então Noemi agora se vê sem o chefe da casa, sem aquele que trazia toda a proteção e todo o sustento. E isso para uma mulher naquela época significava um total desamparo da sociedade. Em outras palavras, é como se ela não existisse,
ser viúva nessa época. Então veja que Noemi perdeu seu marido, perdeu os seus filhos. Ela estava numa terra estrangeira, porque a terra natal dela era Belém. Então ela estava longe dos seus familiares e sem qualquer recurso financeiro, vivendo em pobreza, em escassez. Então esse era o quadro, essa é a história, né, de Noemi. Mas eu tenho para mim que de todas as situações mais difíceis que essa mulher passou, a situação mais grave, tenho eu para mim, que foi a sua revolta contra Deus. Acho que uma das coisas que mais pode ter abatido a vida de Noemi foi a sua amargura contra Deus. Sabe que quando nós passamos momentos de dor na nossa vida, nós nos tornamos mais frágeis. E muitas vezes nesses momentos, nós tendemos a reclamar, nós tendemos a murmurar. E nós ousamos até fazer alguns questionamentos para Deus. E hoje é muito comum nós vermos as pessoas colocando a culpa em Deus pelas tragédias. É muito comum ver as pessoas colocando na conta de Deus pelas situações erradas, principalmente quando as coisas não saem da maneira como planejamos, né? As pessoas colocando a culpa em Deus, assim como Noemi estava culpando a Deus pelas tragédias da sua vida. Mas sabe que lá em João 10:10, o Senhor Jesus deixa isso bem claro. Jesus chama os discípulos para uma conversa e ele explica para eles: olha, o diabo, o ladrão, ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Então Jesus faz uma distinção e deixa ali bem claro que tudo aquilo que tem a ver com morte, com roubo e com destruição, vocês sabem quem está envolvido nisso. Aleluia. Diga: Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. E a mágoa na vida de Noemi fica tão clara a ponto dessa mulher querer trocar o seu próprio nome. Sabe que Noemi significa agradável? Noemi significa encantadora. Noemi significa amável. Esse era o nome de Noemi. Então eu fico até imaginando ali com as crianças, né? Ei, Malom, como é que é o nome da sua mãe? Ah, minha mãe se chama Noemi. Noemi, uau! Então a sua mãe se chama agradável. É. Ei, Ruth, vamos tomar um café? Chama lá a sua sogra, a encantadora. Chame ela para tomar um café conosco. Essa era Noemi. Mas um determinado ponto da história, Noemi, ela coloca um carimbo sobre a vida dela. Um carimbo de amargura. Um carimbo de tristeza. E ela diz: de hoje em diante não me chamem mais de encantadora. Não me chamem mais de agradável. De hoje em diante, vocês me chamarão de Mara. Por que Mara? Porque Mara significa amarga. Esse vai ser o meu nome. Mas Noemi, veja bem, não me chamem mais desse nome. Vocês estão vendo alguma coisa boa na minha vida? Vocês estão vendo alguma coisa encantadora na minha vida? Eu perdi tudo. Eu perdi meu filho, meus filhos, eu perdi o meu marido. Eu perdi a minha proteção. Tem alguma coisa encantadora na minha vida? E Deus nem se importa comigo. Porque se Deus se importasse comigo, a situação não estaria desse jeito. Alguém já ouviu essa frase? Então Noemi estava colocando toda a culpa por aquela situação em Deus. E sabe que quando os discípulos estão no barco passando por aquela tempestade, você se recorda dessa passagem? Eles fazem o mesmo questionamento para Jesus? Eles dizem assim: mestre,
Não te importa que morramos? Este é o questionamento que eles fazem. Em outras palavras, é o mesmo que dizer: Senhor, não te importas comigo? Não te importas com a minha dor? Senhor, tu não está vendo o meu problema? O Senhor não está vendo como está o meu casamento? O Senhor não está vendo como está a minha casa? Mas eu quero fazer uma reflexão com você nessa noite a respeito desse texto que nós lemos, que diz, né, que nós precisamos saber que em toda situação, queridos, em toda situação, por mais triste que seja, por mais adversa que seja, por mais dolorosa que seja, por mais traumática que seja, a bondade de Deus continua a existir. Amém? Aleluia! O Senhor é bom. A bondade de Deus continua a existir, independente da situação. Noemi, então, ela decide voltar para sua terra natal, porque ela tem ouvido notícias de que as coisas lá estão indo bem. E você há de concordar comigo que não havia mais razão alguma para Ruth seguir a sua sogra. Não havia mais vínculo nessa família. Ela poderia muito bem partir e tentar a sua vida, mas Ruth, ela faz uma escolha de ser a fiel companheira da sua sogra. E sabe o que isso nos mostra? Mesmo que em momentos que nós achamos que não tem mais saída, mesmo em momentos que são tão dolorosos que nós enfrentamos e muitas vezes achamos que não há mais solução, que não há mais saída, nós precisamos ver e enxergar algo de bom em toda situação, mesmo que as coisas ruins estão acontecendo, mas saiba que algo bom também está acontecendo. E Noemi precisava enxergar que talvez o milagre não se manifestou da forma como ela queria, mas o milagre se manifestou através do consolo da vida de Ruth. Muitas vezes, queridos, o milagre não vai acontecer da forma como nós imaginamos. Mas aqui o milagre se manifestou sim. A bondade de Deus se manifestou sim. De que maneira? Através da consolação. Deus levantando uma pessoa para colocar ao lado de Noemi. Para ser um amparo, para ser um consolo, para ser um afago. Sabe que em todo momento da sua vida, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Diga: Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então a bondade de Deus, queridos, ela é permanente, ela existe. O que essa mulher precisava enxergar era que algo bom ainda estava acontecendo. Mesmo no meio de toda aquela tragédia, ela tinha todas as razões para chorar. Ela tinha todas as razões, né, para se entristecer. Mas nós precisamos, no meio de toda a escuridão, ainda enxergar algo bom. Aleluia! Isso nos mostra como Deus se importa conosco. Deus se importa com você, meu querido. Deus se importa com você. Eu acho que tem alguém aqui nessa noite precisando ouvir isso. Deus se importa com você. Deus se importou tanto com Noemi que colocou uma pessoa ao lado dela para trazer consolo, para trazer ajuda, para trazer uma bondade para a vida dela. Saiba que no meio da escuridão brilha a luz de Deus. Aleluia! No meio de todo caos, no meio de toda tristeza, no meio de situações adversas. E por que essa palavra? Porque nós temos vivido dias assim. Mas a bondade de Deus sempre se manifestará. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes nós precisamos dizer: opa, a situação está difícil? Está, mas espera aí, eu tenho saúde. Opa, a situação está apertada aqui, ali, mas espera aí, eu tenho a minha família. Então algo bom sempre existe. Nós não podemos achar que tudo é ruim, que não tem mais saída. Aleluia? Vocês estão comigo? Amém? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabia que você foi chamado para um propósito? Amém? Sim, você foi chamado para um propósito. Então todas as coisas na sua vida, boas
ou não, elas vão contribuir para o cumprimento deste propósito. Aleluia! Saiba, querido, que bondade e misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. O Senhor é bom. Aleluia! Glória a Deus. Vamos adiante? Ali no capítulo 2, então. No capítulo 2, a partir do versículo 1, a bondade de Deus, ela se manifesta através de um cuidado. Nós vamos ver, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. E ela se foi. E chegou ao campo e apanhava após os segadores. E por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Diga, Boaz. O qual era da família de Elimeleque. Guarde bem essa informação, queridos. E no versículo 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus trabalhadores: o Senhor seja convosco. E respondeu os empregados: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado: de quem é essa moça? E respondeu o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. No versículo 7, deixa-me rebuscar espigas e ela disse, né? Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre os feixes após os segadores. Assim ela veio desde manhã até agora. E ela chegou cedo e está em pé até agora. Ela só sentou-se um pouco no abrigo. Aleluia. Até aqui. Sabe que o livro de Rute fala de recomeço? Uma família, né, que perdeu tudo. Tudo ia bem, mas de repente, sabe quando tudo vira assim de perna para o ar? Foi isso que aconteceu com essa casa, com essa família. Então, Rute, ela fala de recomeço. E eu acho que essa palavra é uma palavra-chave para os nossos dias. Porque muitas pessoas, né, muitas vidas estão nessa situação. De ter que recomeçar a sua casa, de ter que recomeçar o seu trabalho, os seus negócios, as suas finanças, a sua própria casa. Então, o livro de Rute fala exatamente sobre isso, sobre recomeço. Mas o que me chama a atenção aqui nessa passagem, então, que nós lemos, é a atitude de Noemi. Né? Ela tinha todos os motivos para estar chorando. Né? Rute, ela tinha todos os motivos para estar chorando. Ela passou por situações difíceis, porque ela perdeu o seu sogro, ela perdeu o seu cunhado, ela perdeu o seu marido. E agora ela estava lá em Belém, numa terra que ela não conhecia ninguém. Mas a Bíblia diz que ela não ficou se lamentando, que ela não ficou murmurando assim como a sua sogra tinha feito. Queridos, porque na vida nós temos duas opções. Ou nós ficamos nos lamentando pelas coisas que deram errado, ou a gente parte para cima, não é? Amém? Então, essa mulher me chama muito a atenção pela atitude dela. Ela nem ficou, vamos dizer, na alça da sogra dela, né? Ah, Noemi, você já morava aqui, então vai atrás de uma vizinha sua, vai buscar uma ajuda para nós. Não. A Bíblia diz que ela levantou cedo, ela ia trabalhar de sol a sol, ela se esforçava, ela tinha uma atitude, ela não ficou de braço esperado, ela não ficou murmurando, ela não ficou reclamando. Porque sabe um lugar que o diabo quer prender as pessoas? É na autocomiseração. Autocomiseração, aquele lugar onde você fica só olhando para os seus problemas, você fica só dando valor para os seus problemas e ninguém se importa comigo. E as coisas dão errado para mim, as coisas não dão certo para mim. Isso é uma prisão, queridos, isso é uma cadeia. E nós não podemos dar lugar a desânimo. Nós não podemos deixar com que isso domine a nossa mente. Amém? Então, nós precisamos o recomeço. Talvez alguns estão passando situações totalmente favoráveis, mas outros não, ou irão passar situações adversas. Saiba que o recomeço, ele exige de nós atitudes.
atitudes de fé, passos de fé. Amém. Vamos caminhando um pouquinho mais para frente dessa história. No versículo 8 agora, ainda do capítulo 2. Queridos, nós estamos caminhando pela história, amém? Vocês estão comigo? Amém? Então nós vimos ali o Senhor se mostrando com bondade, né? Colocando uma pessoa para ser um canal de bênção na vida de Noemi. E agora nós estamos caminhando, né? Então agora a Ruth, ela está trabalhando, ela está numa situação de pobreza, de escassez, ela está lá no campo colhendo. Então ali no versículo 8, agora, então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as suas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após elas. Não dei ordens aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe os que os servos servirem. Aleluia. Sabe o que Boaz está dizendo para essa mulher? Aquilo que Cristo falou e aquilo que Cristo, que Jesus é para nós, né? Boaz está dizendo para ela: olha, eu inclusive dei ordens para que ninguém mexa com você. Ninguém vai te molestar, ninguém vai mexer com você. Então você pode ficar aqui neste lugar, neste campo, continue colhendo, porque se você ficar aqui, você terá proteção. Aleluia! E Boaz, ele tipifica, ele é um símbolo de Cristo. Ele tipifica o cuidado de Jesus com a igreja, o cuidado de Jesus com as nossas vidas. Então, quando ele está dizendo: olha, fica aqui, não precisa ir em outro lugar, porque eu estou cuidando de você, eu cuido de você. Então, em todos os momentos, queridos, nós precisamos saber do cuidado de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Lá na epístola de Pedro diz: lancem sobre ele as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Amém? A pergunta é: você tem lançado as suas ansiedades ao Senhor? Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Aleluia. E eu quero chamar também a sua atenção para o versículo 16, que diz assim: tirai também dos molhos algumas espigas. Aqui Boaz está dando uma instrução para o seu empregado. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Algo maravilhoso aqui. Sabe que existia uma lei para o povo judeu de que aqueles que tivessem uma plantação, a lei era a seguinte: quando eles iam colher os cereais ou colher a plantação, eles não podiam colher aquilo que ficava ao redor da plantação. Era uma lei, era algo instituído ali pelo povo judeu. Ok? Então, podiam colher de tudo, mas aquilo que ficasse nas extremidades não podia ser colhido. O empresário, o dono daquele negócio, já sabia que aquilo ali era reservado para quem? Para os pobres, para os necessitados. Então, Ruth, quando vai nesse terreno começar a colher as espigas, ela começa a pegar dos cantos, porque ela estava nessa situação de pobreza, de escassez. Mas nós lemos ali que Boaz deu uma instrução para o seu empregado e disse: olha, deixe cair mais, para que quando ela voltar para casa, ela não volte só com a porção dela, mas fique tão pesado que ela volte para casa com abundância. Aleluia! Aleluia! É isso que Cristo tem para nós. Aleluia! Glória a Deus! Olha, ela tem a provisão, ela pode pegar daquilo que está na beira, mas Boaz, Jesus, disse: olha, deixe cair mais, tem mais para ela,
tem mais para ela. Não apenas essa provisão, mas eu tenho abundância para ela. Amém? Jesus tem abundância para você, querido. Ah, queridos, aquele que não poupou o seu próprio filho por amor a nós, não nos dará de graça todas as coisas. Aleluia. Não só a bondade do Senhor expressa com pessoas que vão te abençoar, mas saiba que você está cercado pelo cuidado de Deus. Saiba que você está cercado pela abundância do Senhor. E abundância, queridos, é em todas as áreas. Aqui estava falando de recurso financeiro, mas abundância de paz, abundância de alegria, abundância de forças para você enfrentar os desafios do teu dia, abundância de saúde. Oh, aleluia! Em Filipenses 4,19 a palavra diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Todas. De acordo com restrições, de acordo com algumas medidas? Não. De acordo com as gloriosas riquezas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, confiem em Deus. Sabe que a crise vai passar, mas o Senhor, Ele permanece para sempre. Amém. Aleluia. Uma vez eu escutei um pastor falando de que a vida cristã, ela não é uma reta. Não. Mas a vida cristã, ela é cheia de curvas. E por essas curvas, nós vamos encontrar ameaças, precipícios, nós vamos encontrar provações, mas nós vamos passar por este caminho, certos do cuidado do Senhor, certos da bondade do Senhor, porque nós estamos fazendo esse trajeto, nós estamos passando por este caminho, porque este caminho nos levará ao céu. Aleluia! Aleluia! Certos do cuidado do Senhor. Queridos, você não nasceu de novo para ter uma vida de fracasso. Você não nasceu de novo para ter uma vida de escassez. Não, queridos. Foi um alto preço pago. Aleluia. Vocês não valem mais do que a vida dos pardais? Aleluia. Glória a Deus. Vamos adiante. Então, a bondade de Deus se manifestando. Oh, aleluia. Através de pessoas que vão nos abençoar. A bondade de Deus em cada momento da nossa vida. Com provisão, com abundância, com recursos. E o terceiro tópico que eu quero compartilhar com vocês fala de recompensa. Diga, recompensa. Eu não vou ter tempo para ler, mas que você possa em casa essa semana ir meditar nesse livro de Ruth. São só 4 capítulos e é uma história tão linda, tão tremenda. Mas ali no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vamos encontrar então agora a Noemi dando algumas instruções para sua nora de como ela deve se comportar agora com Boaz, porque ali você vai entender que surgiu um interesse de Boaz, né, de se casar com Ruth, né? E existe ali então toda uma instrução de como era para ela proceder, né, com aquele homem, como era para ela fazer e tal. Mas eu quero chamar a atenção de você, queridos, porque Boaz, ele era parente. Lembra que nós lemos ali que fazia parte da família de Elimeleque, né? E existia uma lei ali no povo judeu de que ele poderia resgatar todos os bens daquela família. Mas para que isso acontecesse, a lei dizia o seguinte, que primeiro tem que ir lá no parente mais próximo daquela família. Boaz era parente, mas ele não era o parente mais próximo.
Então, ele precisava ir lá atrás desse parente que poderia, então, adquirir os bens daquela família. E ali no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Boaz, no capítulo 4, no versículo 1, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. A porta da cidade, aqui para a gente entender, é como se fosse um tribunal, né, onde os negócios ali eram fechados, né, acertados. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado, olha só, o homem, né, que era o parente mais próximo, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ó, fulano, quer dizer, nem nome o fulaninho não tinha, né? Ó, fulano, chega-te aqui para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Ou seja, Boaz foi lá, encontrou o homem que era o parente mais próximo, né, de Noemi, da família de Elimeleque, e colocou a situação para ele. Olha, você lembra aqui, está aquela família de Elimeleque, você é o parente mais próximo delas, você tem interesse de resgatar esse terreno, de comprar esse terreno, porque daí o terreno continuaria na família. Agora, você resgatar e comprar esse terreno, você tem que casar com a Ruth. A lei dizia isso. A Bíblia não relata o porquê, mas esse homem não quis, ele passou a vez. Eu até imagino que talvez ele tenha se interessado pelo terreno ou pelos bens, mas aí quando ele precisava assumir a Ruth e casar com ela, daí eu fico pensando o que ele ia encontrar em casa. Penso eu. A Bíblia não diz por que ele não quis, mas ele abriu mão, ele passou a vez, ok? Então agora Boaz, legalmente, legitimamente, ele pode assumir tanto as terras dessa família, porque ele era parente, como também se casar com Ruth. Amém? Vocês estão comigo? Então ali no versículo 13, nós vamos ver, no capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Um pouquinho mais à frente, ali no 17, né, para deixar registrado aqui. E nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Quer dizer, nada mais, nada menos do que o rei mais famoso de Israel, do que o homem segundo o coração de Deus, não é? Queridos, então aqui se dá o casamento, né, de Ruth com Boaz. Ou seja, uma história que começou com sofrimento, uma história que começou com morte, com perdas. Nós não começamos essa história aqui com os lamentos de Noemi? E essa história termina como, queridos? Com um casamento e com um nascimento. Aleluias! Então o que isso nos mostra? Diga comigo, é graça. É graça. Isso nos mostra que a graça do Senhor, ela tem o poder de transformar qualquer cenário, qualquer situação. Nós começamos lendo essa história com a situação mais terrível que uma pessoa pudesse passar. Mas a história termina totalmente diferente. Agora nós vemos alegria, nós vemos um casamento, nós vemos restauração e nós vemos uma vida nascendo, uma criança chegando para essa família. Então eu pergunto, o que Deus não pode fazer para você, querido? O que Deus não pode fazer na tua casa, no teu casamento? Aleluia! É graça. O Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Aleluia, aleluia. Essa palavra nos mostra que quando nós achamos que é o fim da linha, saiba que Deus está trabalhando nos bastidores. Aleluia. Deus está trabalhando. E Deus está preparando algo melhor para você.
Deixa eu dizer mais uma vez, Deus está preparando algo melhor para você. Aleluia! Essa história nos mostra perfeitamente de uma mulher desacreditada, sem esperança, passando dias terríveis, mas ela nos mostra um caminho que foi percorrido e a recompensa. Aleluia! Essa palavra, queridos, é uma palavra de esperança para a igreja, porque esse livro começou com 3 funerais e ele termina com uma festa e com vida nova. Aleluia! Sabe que Ruth, ela ficou casada com o primeiro marido 10 anos. A Bíblia também não relata o porquê, mas eles não puderam ter filhos. Mas agora nesse novo casamento, nessa nova aliança, ela engravida e ela tem um bebê. Aquela que não tinha esperança nenhuma, agora o Senhor recompensa ela. Aleluia! Recompensa pela perseverança dela, recompensa pela confiança dela. Sabe que Jesus disse para nós lá em Mateus, que aquele que deixar algo para trás para seguir a Jesus, ele terá muitas vezes mais. Aleluia! O que Ruth fez? Ruth precisou deixar o seu passado, precisou deixar os seus ídolos, os seus deuses. Ruth deixou inclusive a sua própria casa, porque ela disse: eu quero servir esse Deus. Eu quero servir esse Deus. Dizem que esse Deus cura, dizem que esse Deus transforma, esse Deus pode transformar a minha vida. Eu quero seguir a esse Deus. E essa perseverança dela, essa confiança dela, faz com que ela seja recompensada de uma maneira muito grandiosa. Aleluia! Mesmo que as coisas não aconteçam do seu jeito, da maneira como você imaginava, saiba que Deus está cumprindo a sua palavra. Os meios muitas vezes nós não entendemos, mas Ele é fiel. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Aleluia! Você pode se colocar de pé. Eu quero encerrar ainda lendo 1 Pedro 5,10. Aleluia. O Senhor é bom, a bondade dele se manifesta em todo momento, em todo tempo. A provisão, a abundância do Senhor para a sua vida. Aleluia. E a recompensa pela sua fidelidade, pela sua confiança. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 5,10, a palavra diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Sabia que você foi chamado para a glória eterna? Depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia, queridos, glória a Deus. Você não está sozinho. Deus se importa com você. Deus se importa com você. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria orar um pouco com a igreja ainda antes de encerrarmos. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra, ela nos fortalece, ela nos vivifica. Senhor, nós cremos em ti, cremos no nome poderoso de Jesus, cremos no sacrifício de Jesus, que morreu por nós. A tua palavra diz que o Senhor se fez pobre por amor a nós, para que através da sua pobreza nos tornasse ricos. Obrigado, Senhor, porque tudo que nós precisamos já está à nossa disposição. Nós te louvamos pelo teu cuidado, nós te louvamos pelos livramentos, nós te louvamos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua doce presença. É no nome poderoso de Jesus
que nós anulamos agora todo o poder do inferno, toda obra das trevas agora, nós anulamos em o nome de Cristo Jesus. Nós damos um comando agora que seja paralisado. Paralisado agora. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão, sai agora em nome de Cristo Jesus. Nós resistimos a todo medo, nós resistimos a toda insegurança agora. Sai em nome do Senhor Jesus. Nós paralisamos toda mentira, toda confusão dentro deste lar, toda confusão dentro desta casa agora, todo espírito de morte, todo espírito do suicídio, nós te paralisamos agora em nome do Senhor Jesus. Vai saindo todo o peso, vai saindo toda a angústia agora, todo o pânico, nós repreendemos em o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos por terra, não prevalecerá, nenhuma arma forjada do inferno prevalecerá sobre essas vidas, nenhum poder do inferno prevalecerá sobre essas vidas, em o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, acampa os teus anjos sobre cada família, acampa os teus anjos sobre cada casa, Pai. Os céus abertos sobre cada família. Em o nome de Cristo Jesus. Aleluia. E eu quero também aproveitar para fazer um convite. Se alguém precisa reconhecer Jesus, alguém precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é uma escolha que todos nós precisamos fazer, e hoje é a sua oportunidade. Saiba que você não está aqui por acaso, e hoje essa oportunidade ela se abre para você, para que você saia daqui não da mesma maneira que você entrou, mas que você saia daqui com uma aliança com Deus, saia daqui com a certeza da sua salvação. Você que nunca fez essa oração de entregar a sua vida a Jesus, eu te faço um convite para que essa noite você possa aceitar e fazer essa oração. Com o coração você vai crer, mas você precisa confessar. Se tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer essa oração, gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de nascer de novo, eu preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso ter a certeza de que eu sou salvo, de que eu sou salva, eu preciso ter a certeza, eu preciso de paz, eu preciso de um recomeço na minha vida, eu preciso de forças para enfrentar as situações adversas, eu preciso de uma luz na escuridão. Então você que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu vou pedir, a igreja vai estar com os seus olhos fechados, e eu vou pedir que você faça um sinal com a sua mão, para que nós possamos ver você e fazer essa oração com você. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus e fazer essa oração de confissão, aonde você está? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Talvez você precisa se reconciliar com Jesus. Por algum motivo você se desviou dos caminhos do Senhor. A igreja estará intercedendo neste momento. Você precisa se reconciliar com o Senhor. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração, de se reconciliar? Aleluia. Aleluia. Amém. Alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você precisa sair daqui tendo a certeza da sua salvação. Amém? Eu entendo, então, que todos têm Jesus, que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Aleluia.
Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu quero despedir a cada um com a paz de Jesus. Eu quero liberar uma palavra de bênção para essa semana na vida de cada família. Aquele que precisa de um milagre, aquele que precisa de provisão, de recurso, de paz, de alegria. Que o Senhor inunde cada um, Senhor, de uma forma extraordinária. Eu abençoo, Deus, com paz. Eu abençoo com alegria cada coração, que o Senhor venha guardar e fortalecer a cada um, que o Senhor conduza cada um para a sua casa, Senhor, e tenham de fato, verdadeiramente, uma semana extraordinária na presença do Senhor, amém? Vamos terminar aplaudindo o Senhor Jesus, agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus pela presença, pela unção do Espírito Santo neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos adorar a Jesus ainda com uma canção. Glória a Deus.